esse conteúdo é para ser um pouco mais leve. Vamos fazer alguns reacts para saírem no canal. Talvez eles não vão sair tudo juntos, né? Mas eu vou fazendo um backlog de reacts. E esse aqui, esqueci o nome da pessoa que me mandou, mas me mandou uma mensagem já há um tempo, que é desse canal Argonalist. É um canal BR que eu nunca tinha ouvido falar, que a primeira coisa que eu quero dizer é que vocês perceberam que esses aqui, thumbnail estilo teclas, o Pedro aí que faz as thumbnails do canal, eu já disse pra ele, ó, meu, tu tá trabalhando pra outro canal, é isso aí? Tu tá passando pelas minhas costas? Mas não, essa pessoa só copiou um pouco o estilo de thumbnail, que já é meio o estilo estabelecido aí na internet, ele só aparece muitos do canal Teclas, né? Mas esse react aqui é por que software 3.0 é o maior salto da computação. Eu achei interessante esse assunto, não necessariamente talvez eu concorde, mas eu acho que vai dar uma discussão legal, o que diabos seria software 3.0. Eu já vou dizer uma coisa, por algum motivo, eu fiquei achando que esse cara era um deepfake de IA. Eu acho que ele não é um deepfake de IA, tá? Mas tem canais que fazem isso, não sei se vocês estão ligados. Tem pessoas que fizeram deepfakes de si mesmo, que daí a qualidade é um pouco estranha, e daí, eu gero tantos vídeos no YouTube, tá ligado? Ô, pessoal, a gente quer conexão humana, pelo amor de Deus, não façam deepfake nos seus canais. Não tem nada a ver com esse cara, a não ser que ele seja um deepfake e esteja me enganando, sabe? Bom, então vamos comentar aí sobre algumas novidades do mundo da tecnologia que aconteceram aí nos últimos dias. Eu queria comentar nesse vídeo sobre um novo conceito que apareceu aí recentemente, conhecido como Software 3.0, que seria uma nova forma de desenvolvimento de software que está surgindo por causa do avanço da IA. Sim, alguns dias atrás o Andrew Carpenter, que volta e meia eu comento. E eu gosto que algumas pessoas no chat já vão ficar, não, esse vídeo é secretamente sobre IA, pessoal. Sobre ele aqui nos meus vídeos, ele deu uma palestra na Y Combinator, aquele grande fundo que investe em startups. E ele comentou sobre esse conceito de software 3.0 e por que isso seria diferente do conceito de software que a gente está acostumado. Bom, vamos entender o que é esse negócio e vamos comentar como é que isso pode mudar completamente o mundo da tecnologia a partir de agora. Vamos comentar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, a Y Combinator é um fundo de investimento americano que ajuda startups, que esteve por trás, por exemplo, de startups famosas como a Airbnb ou a própria OpenAI, né? O Sam Altman fez parte lá das primeiras turmas que a Y Combinator investiu em ideias de startup. E todo ano eles fazem um evento nos Estados Unidos, onde eles reúnem todas as pessoas que estão participando, todos os fundadores de startups que eles estão patrocinando, eles convidam para esse evento. Imagina os business que vocês iam fazer nesse evento, meu. E eles convidam também personalidades aí do mundo da tecnologia para palestrar nesse evento. E nesse ano teve várias pessoas que já passaram por lá. O próprio Elon Musk foi lá e deu uma palestra online. E também o Andrew Carpenter, o ex-cientista de dados da OpenAI, que trabalhou na Tesla também e em algumas outras empresas. E que volta e meia eu comento sobre ele aqui nos meus vídeos, né? E porque ele traz alguns insights, algumas coisas que é muito interessante de ser analisado. E bom, ele foi lá, né? E deu uma palestra aí no Startup School da Y Combinator. E ele trouxe algumas coisas aqui que foram muito interessantes. E o tema principal que ele comentou foi a questão do software 3.0. Esse conceito aqui que ele explicou nesse talk que ele deu. E entender isso permite que a gente olhe para o mundo da tecnologia de uma forma um pouco diferente. Pelo menos abriu um pouco a minha cabeça quando eu entendi isso daqui. Entendi o que ele está querendo dizer. O software não mudou muito em um nível tão fundamental por 70 anos. Então acho que mudou cerca de 2 vezes, bastante rapidamente nos últimos anos. Então basicamente o que temos é o software 1.0, que é o código do computador que programa o computador. Software 2.0 são os pesos que programam redes neurais. E eu acho que o que mudou, e acredito que seja uma mudança bastante fundamental, é que as redes neurais se tornaram programáveis com grandes modelos de linguagem. Então, na minha opinião, vale a pena dar uma nova designação de software 3.0. Para resumir a diferença, se você está fazendo classificação de sentimento, por exemplo, você pode imaginar escrever uma certa quantidade de Python para basicamente fazer a classificação de sentimento, ou pode treinar uma rede neural, ou pode acionar um grande modelo de linguagem. Então aqui, isso é um prompt curto, e você pode imaginar mudá-lo e programar o computador de uma maneira ligeiramente diferente. Então, pelo que eu entendi... O nosso amigo vai explicar a mesma coisa, mas como esse é o meu vídeo, eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, eu gosto do exemplo que o carinha ali disse que, by the way, ele estava dublado também, né? Vocês estão gostando desse mundo onde tem várias coisas de IA, vocês não sabem o que é IA ou não. É engraçado o exemplo da classificação de sentimento, porque eu acho até que eu já falei na live aqui, teve uma hackathon que eu participei há muito tempo, numa Campus Party, que o desafio... Isso devia ser em 2010, 2011, alguma coisa assim. O desafio era que precisava ler milhares de tweets e dizer se era positivo o sentimento ou negativo o sentimento de cada um dos tweets.
E literalmente a gente fez um código em Ruby, eu acho, eu e o amigo meu que tava lá, que a gente procurava por palavras que a gente classificava como positivas e palavras que a gente classificava como negativas, e daí dava um peso, assim, essa palavra apareceu tantas vezes, e tipo, por exemplo, a palavra merda apareceu, daí menos, é negativo. A palavra legal, estou empolgado, alguma coisa assim, tipo, a gente tinha uma lista lá de palavras positivas e negativas, e a gente tinha emojis, que se tem tal emoji é feliz, se tem tal emoji é triste, e a gente dava um score. E isso realmente é uma coisa que faz muito sentido a gente usar redes neurais, porque processamento de texto e dar um score para um texto, né, de sentimento de um texto baseado no conteúdo é uma coisa que é muito fácil, na realidade, e daí que nem ele disse, o passo 2 ali seria se, ok, eu tenho um caso de uso que é tipo análise de sentimento e que é muito difícil da gente fazer programando, né? Então vamos treinar uma rede neural para fazer isso. E daí tu pega e constrói um software em Python para criar a rede neural. Se vocês tiverem curiosidade de como isso acontece, vão no canal lá do Universo Programado, que ele tem vários vídeos sobre como programar, né, essas coisas mesmo, redes neurais e fazer o treinamento. Só que daí ele disse, e eu também concordo, que o passo 3 é que agora que a gente já tem esses modelos de linguagem não gratuitos, né, muito acessíveis e às vezes abertos, como é o caso do DeepSeek, a gente pode usar isso. E eu tenho um exemplo específico de uma coisa útil que eu fiz com isso mesmo. Eu já falei pra vocês, ainda vai rolar vídeo aqui no canal sobre um software que eu fiz pra fazer agregação de notícias e fazer resumo das notícias para eu poder ler várias mais rápido, para eu poder agrupar elas por temas e tal, esse tipo de coisa. E uma das dificuldades que eu tinha é que eu boto vários feeds de notícias lá e daí aparecia muitas notícias inúteis, assim. Tipo, a Wired, às vezes tem umas matérias super boas e coisa assim, mas às vezes tem uma matéria na Wired que é tipo... compre esse aspirador aqui com Wi-Fi. E é literalmente só uma propaganda do aspirador, deve ser tipo um post pago. E daí, o que eu pensei? Ok, eu preciso talvez que esse meu programa diga, essa notícia vale mais a pena que essa aparecer na frente, né? E daí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso? E daí, claro, vamos fazer uma análise de impacto da notícia, eu pensei. E daí é muito fácil de fazer com os LLMs bons, inclusive eu uso o DeepSeek para tudo isso do meu projeto, que é, tu faz um prompt e tu diz assim, olha... me diga qual é o nível de importância dessa notícia aqui, julgando de 0 a 10, de 0 a 9, né? Porque a gente é programador. E daí é mais ou menos assim, de 0 a 1 é se ela for desse jeito, aqui de 2 a 4 é se ela tiver essas características, e daí tu pode construir isso e funciona, tá ligado? Esse meu sistema de notícias, até posso mostrar aqui, deixa eu mostrar como é que ele se parece pra vocês, dar um spoiler. Só deixa eu ligar ele no meu computador aqui. No meu outro computador que tá self-hosteando ele. Essa plataforminha já tá no meu GitHub, quem for curioso quiser dar uma olhada. Mas que nem eu disse, ó. Extremamente engraçado que apareceu, olha. Isso aqui é o impacto, tá? E daí eu tenho essas notícias do Brasil aqui. E daí tem essa notícia da Folha que é Emily em Paris terá novos personagens e outros destinos na 5ª temporada. E daí isso aqui ele disse, esse impacto é 1. Com relação a notícias do Brasil, que é o que eu tinha pedido, o impacto disso aqui é 1, tá ligado? E daí a gente pode botar aqui notícias do Brasil de ontem, peraí, com maior impacto. Governo de Israel espalha rastro de sangue no Oriente Médio. Aí, enfim, tecnicamente era pro impacto ser importante pro Brasil. Geralmente as notícias de fora não tem impacto tão grande. Mas provavelmente ele achou que o conteúdo aqui disso aqui fazia sentido. Curso, como enfrentar o rentismo, do Outras Palavras. Vale a pena ser o grande celeiro do mundo. Às vezes tem artigos e não é bem notícias, né? Mas enfim. BRICS, ó, na revista Fórum e tal. Tem vários sites. Um dia eu vou mostrar esse projetinho pra vocês, tá? Mas só pra dizer assim, eu entendo o que o cara tá querendo dizer ali. Tem vários casos de uso que às vezes a gente não ia querer programar um negócio, tipo, como é que eu vou fazer uma atividade que vai julgar uma coisa meio subjetivamente. Os LLMs servem muito bem para isso, tá? Vamos ver o que vai continuar a ser falado no vídeo. Entendi ali que ele comentou. Existiriam 3 categorias de softwares. Que se a gente fosse desenhar aqui, né, para ficar um pouco mais explicativo, a gente teria um software 1.0, que é o software que a gente tá acostumado, né, com as linguagens ali que muita gente
usa, que é basicamente o software onde a gente utiliza linguagens de programação e que a gente programa um computador. O software 1.0 serve para a gente conseguir fazer o computador fazer coisas. Então seria o conceito tradicional de software. Só que, bom, nessas últimas décadas, podemos colocar assim, e principalmente nos últimos anos, a gente utilizou programas de computador, programas 1.0, para treinar pesos, né? Weights de IAs. As IAs que a gente utiliza hoje em dia, os pesos, né? O treinamento de fato dessas IAs foram feitos usando software comum. Muitas IAs aí foram treinadas usando Python. Então a gente construiu essas IAs, construiu esses pesos, construiu as... Usando Python, usando dados, usando trabalho humano para catalogar, né, categorizar e depois dizer se os resultados estavam bons ou não. Então não podemos esquecer disso. Redes neurais. A gente construiu tudo isso usando software tradicional, digamos assim, software 1.0. Reunindo, obviamente, grandes bases de dados e usando essas bases de dados para alimentar ali um algoritmo para criar essas redes neurais, para criar Deep Learning e LLMs modernas. Então esses pesos, né, o treinamento dessas IAs deu origem ao ChatGPT, ao Gemini, ao Claude, ou a modelos de imagem como Midjourney, por exemplo, o Flux, o Llama e por aí vai. Então o que aconteceu? A gente usou o software tradicional para programar um computador e com isso a gente gerou os pesos ou programou as IAs, que no início eram apenas modelos simples de machine learning, de classificar, sei lá, naquele exemplo clássico de flores, classificar as flores diferentes, que todo mundo que já estudou um pouco de machine learning com certeza caiu nesse exemplo. Mas com o passar do tempo isso foi ficando melhor e dando origem às IAs que a gente conhece hoje. Então isso daqui, segundo Andrew Carpenter, seria o software 2.0. Os pesos das IAs representam o software 2.0 segundo ele. Só que bom, todas essas IAs aí, a gente sabe muito bem, que estão sendo utilizadas para criar outros códigos, ou imagens, ou obviamente textos. Enfim, essas IAs que foram treinadas, esses pesos das IAs estão sendo utilizadas para criar outras coisas. Coisas que têm origens dentro delas mesmas, que estão no conhecimento da IA, estão nos treinamentos dos modelos. Só que tem uma parte ali na palestra que ele comentou uma coisa muito interessante, da época que ele trabalhava na Tesla. Olhem só o que ele comentou ali. E eu fiz a observação na época de que havia 1 tonelada de código em C++ no Autopilot, que era o código de software 1.0. E então havia algumas redes neurais lá fazendo reconhecimento de imagem. E eu meio que observei que com o tempo, à medida que melhorávamos o Autopilot, basicamente a rede neural crescia em capacidade e tamanho. Além disso, todo o código C++ estava sendo deletado. E muitas das capacidades e funcionalidades originalmente escritas na versão 1.0 foram migradas para a versão 2.0. Então, como exemplo, grande parte da junção de informações entre imagens das diferentes câmeras e ao longo do tempo foi feita por uma rede neural. E conseguimos deletar muito código. Então assim, pelo que eu pude entender, ele disse que os veículos da Tesla, eles basicamente funcionavam utilizando uma rede neural e um software, né, programado ali em C++ ou alguma outra linguagem, para fazer o veículo andar. Então tinha um software realmente robusto, que utilizava, obviamente, uma rede neural para conseguir ver ali os carros que estariam em volta do veículo para tomada de decisão e para o autopilot da Tesla funcionar. Então esse aqui seria o conceito básico, né, de um carro que dirige sozinho. Só que o que ele comentou nessa palestra é que no decorrer do tempo, essa magnitude de ter um super software fazendo a grande maioria das coisas e uma rede neural auxiliando, isso começou a inverter no decorrer do tempo. Digo, o tamanho do software foi diminuindo e a rede neural foi aumentando. Partes ali do código foram descontinuadas, não precisava mais do software, porque a rede neural foi se tornando mais inteligente e fazia mais sentido confiar nela do que nos resultados do próprio software. Então, no Isso é legal porque se vocês verem os engenheiros do Google, se vocês pegarem palestra deles, ou enfim... se vocês conhecem alguém que trabalha no Google, às vezes tem um ou dois colegas meus de faculdade que acabaram trabalhando no Google. Eu já vi eles falando isso, que no início, quando não se chamava de IA, se chamava de redes neurais, aprendizado por reforço, tudo isso, o pessoal falava, o Google tem muito rede neural, aprendizado por reforço na busca e nos softwares lá do YouTube depois, né? Não sei se vocês lembram, mas o YouTube o Google comprou em 2011 também, alguma coisa assim. E eles começaram a falar uma época, até sair as notícias, o Google não entende como é que funcionam os algoritmos, eles só mexem nos pesos, eles só fazem isso e aquilo. E isso faz sentido porque a maioria desses algoritmos mais subjetivos de recomendação, de gosto, todos eles fazem mais sentido tu ter ele como uma rede neural, tá ligado? Quando o Elon Musk largou o código do algoritmo do Twitter na internet, e daí tinha um monte de coisa assim, if tal coisa
if 22, DEM 13, não. Quem pegou a referência pegou. Tinha uns if, o nome do usuário é isso, if não sei o que, se é tal coisa, mostra mais, mostra menos, não sei o que. Isso não faz muito sentido. O que acaba fazendo mais sentido é deixar os algoritmos aprender com os dados e com o reforço que tu quer dar, né, e com esse treinamento e pegar as respostas ali. Mas tem algo muito interessante disso que tem a ver com aquele vídeo que foi bastante polêmico no canal, né, daquele relatório da IA 2027, porque assim, uma parte lá do final, que nem eu disse, a parte tecnológica é bem interessante. Se vocês gostam de IA, também é interessante ler ali, embora tenha muita bobajada, tenha muito Estados Unidos acima de tudo, né, naquele texto. Tem uma parte legal que ele fala sobre como eles imaginam que depois que os modelos tiverem muito pica e forem bons pesquisadores de IA, né, que era toda a moral daquilo é criar um modelo que é um bom modelo para criar outros modelos de IA. Eles iam conseguir isolar características do modelo, ou seja, coisas que o modelo faz, tipo, por exemplo, o modelo é muito bom em escrever tal tipo de coisa, um modelo de texto. O próprio modelo olhando, o modelo mais avançado, né, olhando o output dos outros modelos, analisando eles, ele ia conseguir entender, olha, essa característica faz tal coisa. Só que como uma rede neural usa cálculos pesadíssimos, o resultado nem sempre é o mesmo, né, porque é um treco meio não determinístico, a IA inteligentona vai dizer, ok, essa parte da rede neural faz isso, reconhece um gato, reconhece uma flor, sabe dirigir. E daí ela ia pegar e reconhecer essas coisas e reescrever como código de uma maneira mais otimizada para ter um modelo híbrido, onde tem coisas que são feitas por modelos generativos e tem coisas que são feitas por código, tá ligado? Na ficção deles, eles disseram que depois de um tempo o desenvolvimento seria feito assim, o que meio que faz sentido, porque a gente não quer, na realidade, trabalhar com coisas que são caixa pretas que nem né? Que nem eu mostrei o meu software de notícia ali. A gente não quer trabalhar com esse tipo de software que, tipo, dá uma resposta boa agora, mas dependendo se o texto tiver um pouquinho estranho, ele vai coringar e dar uma resposta totalmente errada. Então, saiu um paper, eu tava falando com um camarada esses dias, tem um paper que saiu ano passado, eu acho, do pessoal do Claude, o modelo de linguagem, né, Claude, que eles fizeram o Claude dizer que ele é a ponte Golden Gate. Vocês lembram desse paper lá? Se vocês darem uma olhada nos resultados, na realidade o que eles estavam fazendo era meio que isso. Eles descobriam os inputs, né, que faziam ele ativar uma certa característica no modelo, porque eles estavam interessados em entender como é que o modelo chegava numa resposta, né? Então eles queriam saber assim, olha, que partes da rede neural são viajadas, são ativadas quando ele faz esse tipo de output. E daí, por causa disso, eles tinham uma metodologia lá que eles modificavam um modelo simples e eles fizeram um modelo dizer eu sou a ponte Golden Gate, não sei o quê. Mas o estudo é bem interessante, tá ligado? Então, umas recomendações aí pra quem gosta dessas coisas de IA, deem uma olhada no vídeo sobre a IA 2027, né? Que é aquela peça de ficção ou de propaganda que nem algumas pessoas disseram sobre uma IA distópica. Mas também deem uma olhada no relatório, porque tem coisas divertidas ali falando sobre isso. É exatamente isso que a gente está falando. No final, os veículos da Tesla, eles dependem muito mais da rede neural para conseguirem dirigir sozinhos do que necessariamente do software em C++ que está por trás ali da rede neural. É isso que ele comentou nessa palestra. Então isso é uma coisa meio louca, né? Porque coisas que antes a gente precisava de um software começou gradativamente a ser substituída por uma IA. A tomada de decisão da IA se tornou mais confiável ou melhor do que o software de fato. Eu só corrigiria uma coisa do que ele tá falando, tá? Não, usar a IA nesse contexto, eu acho que pode enganar as pessoas. E como tem muita gente mais leiga aqui que segue a live, né, vê os vídeos, a tomada dessas decisões, né, essas decisões que um programa programado por uma pessoa e determinístico faria antes, agora elas estão sendo tomadas por uma rede neural, tá? Quando ele fala uma IA, parece que tem, né, uma Skynet ali que ela tá pensando, vou tomar a decisão sobre como dirigir o carro. Não, ela tá sendo tomada por uma rede neural que foi treinada para entrar uma coisa do tipo, essa é a imagem que teu carro tá vendo, essas são a velocidade que tá, esses aqui são os sensores do carro, qual é o quanto que tem que apertar o freio, o quanto que tem que acelerar. Esse é o resultado, não é uma IA dizendo, vou dirigir esse carro agora. Acho que é importante isso, sabe?
Então, se a gente for analisar, o software 1.0 é a programação tradicional aí que todo mundo conhece. O software 2.0, segundo o Andrew Carpenter, seriam as próprias IAs, o treinamento realmente dos modelos. E o software 3.0 é o que essas IAs estão criando, a decisão tomada por essas IAs. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tô começando a perceber isso no dia a dia. Tem coisas que antes, provavelmente eu iria programar alguma coisa, criar um software para resolver um problema. Algo que eu consigo lembrar, por exemplo, foi um classificador de documentos que eu criei alguns anos atrás. Que eu tive que escrever um software para treinar um modelo de IA para conseguir fazer essa classificação. Então eu meio que utilizei ali o software 1.0 junto com o software 2.0, né? O treinamento da IA para resolver o problema. Só que hoje em dia, talvez se eu fosse... Eu só tô rindo porque talvez esteja chegando no nível de, tipo, categorização por categorização, né? Mas vamos lá. Mas eu entendo a discussão que tá sendo feita aqui e acho que é interessante. No final eu quero concluir umas coisinhas. Se criar um classificador de documentos, eu não iria programar um software manualmente para treinar uma IA para fazer isso. Eu iria simplesmente usar uma IA que já existe para realizar esse problema. E quando a gente expande isso e pensa no longo prazo desse lance de software 3.0, a gente começa a chegar à conclusão de que não precisaria existir software nenhum. Ou que a proporção do software 3.0 vai se tornar tão grande que o resto que sobrar, a própria IA vai poder gerar em tempo real. Se, por exemplo, o veículo da Tesla depende mais de uma rede neural para funcionar, e tem uma parte ali que realmente ainda continua usando software 1.0. Cara, talvez em breve a própria rede neural vai conseguir gerar esse código aqui. Não precisaria necessariamente ter alguém programando essas coisas aqui. A própria IA geraria esse código que permitiria executar algumas coisas ali no veículo. Ou, eventualmente, isso aqui nem precisaria existir. O carro funcionaria 100% através de uma rede neural. Pelo menos é isso que o Andrew Carpenter comentou ali naquela palestra. E esse tema foi debatido aqui. Se a IA for inteligente mesmo, que nem eu disse, por isso que eu falei da IA 2027 lá. Se a IA for inteligente mesmo, ela vai tirar tudo de rede neural e vai fazer um negócio que só dirige direitinho, tá ligado? Que nem eu disse, tem alguns tipos de problemas de interpretação e tal, que eles são muito melhores feitos por uma rede generativa treinada em dados e tal. Mas esse futuro de que a gente não vai ter software escrito aqui, ele é um negócio meio, eu acho, de gerente, ele é um negócio da pessoa que não trabalha no nosso ramo, tá? Porque assim, pessoal, será que a gente quer mesmo pegar uma automação que tá funcionando, que tá há 30 anos fazendo a coisa certa ali, um código simples, e dizer, a gente não precisaria disso, bota o macaco infinito estatístico que gasta 3 milhões de vezes mais processamento para fazer a mesma coisa? Eu acho que não, tá ligado? Eu entendi que ele disse, mas se a IA decidir que ela precisa desse código, não vai ser um programador que vai escrever esse código, vai ser uma inteligência artificial. Mas, tipo, eu acho que não, sabe? Não sei se vocês lembram, também teve um pessoal na indústria de jogos lá que fez um demo em que teve Quake 2, é isso? Não sei porque o Quake 2 gerado com um gerador de imagens de IA generativa. E daí tu apertava pra frente e ele gerava os frames com uma IA, tá ligado? Todo mundo ficou assim... Gente, pare de usar a pesquisa de IA pra fazer essas coisas idiotas, sabe? Mas isso é feito porque, como uma prova de conceito, óbvio, é o que eles vão dizer, mas também porque o hype da IA precisa continuar, né? Pra subir mais as ações das empresas que estão usando IA, pra mais pessoas adotarem IA, pra mais pessoas ficarem... Não, se você não aprender IA, você vai ficar pra trás. Mas enfim, só comecei a reclamar um pouquinho aqui. No próprio Hacker News, que é o site de notícias de tecnologia da Y Combinator. E esse cara aqui postou um comentário que realmente faz muito sentido. E resume de uma forma bem intuitiva o que seria esse novo conceito de software. Mas ele diz aqui que o software 3.0 não é sobre a IA criando código, mas sim em usar IA em vez do código. Então não seria, o humano pedindo para a IA criar um código, compilando esse código e executando esse código. E daí sim a mágica aconteceria. Mas sim seria o humano pedindo pra IA e já diretamente a mágica aconteceria. Ou seja, como a gente ilustrou aqui, né? Isso na realidade é um sonho que o pessoal tem há muito tempo na área da computação, que seria uma linguagem de programação humana. Tu vai conversar com uma coisa que faz as tarefas. Qual é o problema? Ainda é um macaco infinito estatístico, um papagaio estatístico, né? Era esse, eu troquei as minhas metáforas de animais. Ainda é um papagaio estatístico por enquanto. E seria muito legal que não fosse, né? Que a gente tivesse certeza que se a gente descrevesse um negócio, ele ia fazer o que a gente quer, mas daí esse é o problema da engenharia de software, né?
não precisar realmente do software, da própria IA resolver todo o problema. Então, enfim, é interessante a gente entender esse avanço que está acontecendo para entender quando que é necessário utilizar realmente uma programação tradicional e quando que dá para jogar isso na mão de uma IA para ela resolver. E tendo em mente que, talvez em breve, uma IA vai conseguir resolver grande parte do código e tudo vai rodar dentro. Tu pergunta pra IA, né? Ô IA, tu consegue fazer isso aqui? E ela vai dizer, não consigo, vai programar. Então, tipo, tá, mas você me ajuda a programar? E ela vai dizer, ajuda. Dentro de uma rede neural. E isso talvez abra infinitas possibilidades de coisas para serem criadas e novas aplicações, que a gente nem imagina como é que elas vão ser. Baita, valeu, canal Argoanalyst. Eu achei esse tema interessante e eu acho que deu pra gente discutir umas coisinhas aqui. Foi um vídeo um pouco mais técnico, mas enfim, eu gosto do campo de IA. Eu já falei pra vocês, eu odeio o hype de IA, eu odeio as empresas de IA, né? eu odeio quando as pessoas falam, mas você vai ficar pra trás se você não aprender IA. Pensem em maneiras legais de usar IA no seu trabalho, uhul! Só que eu gosto do campo de IA, eu adoraria ser um pesquisador de IA. Por favor, China, me contrate para ser um pesquisador de IA, eu ajudo a desenvolver a DeepSeek, pode ser? Eu faço isso, eu topo se vocês quiserem.